A trajetória de um líder não começa no momento em que ele recebe um título ou assume uma mesa de carvalho em um escritório de prestígio no continente americano. Ela se inicia muito antes, silenciosamente, moldada por cada palavra dita, cada decisão tomada e cada silêncio mantido ao longo de uma vida inteira. Existe uma força invisível que prepara o indivíduo para o peso da responsabilidade, uma espécie de lapidação contínua que transforma a matéria bruta da experiência na sofisticação da autoridade. A liderança, em sua essência, não é uma entidade monolítica ou reservada apenas aos grandes salões do poder na Europa ou em centros financeiros globais. Ela se manifesta nas formas mais variadas e nos cenários mais cotidianos. Pode ser observada na figura que organiza um grupo de voluntários sob a luz fraca de uma lâmpada comunitária, no técnico que orienta uma equipe infantil de esportes em um campo de terra no final de semana, ou no patriarca que mantém a coesão de uma família numerosa e vibrante. Em todos esses ambientes, a liderança é a arte de inspirar, organizar e motivar. Não há uma fronteira real entre a habilidade necessária para conduzir uma reunião de conselho em uma multinacional e a paciência exigida para guiar crianças em um ambiente familiar. A essência do comando é a mesma, independentemente da escala. No entanto, o mundo moderno clama por essa excelência com uma urgência quase desesperada. Governos em diversas partes do globo lutam para encontrar um norte. Empresas enfrentam complexidades que desafiam até as mentes mais brilhantes. E instituições que deveriam ser pilares de confiança, como escolas e hospitais, muitas vezes operam no limite de suas capacidades por falta de uma direção clara. Onde quer que se olhe, há um vácuo que aguarda ser preenchido por alguém que compreenda que liderar é mais do que exercer poder, é servir a um propósito maior. A jornada para se tornar essa figura admirada, aquela que outros desejam seguir não por obrigação, mas por inspiração, exige uma disposição quase hercúlea para a autoavaliação. Muitos líderes, ao alcançarem certas posições, tendem a acreditar que o seu arsenal de ferramentas está completo. Eles se acomodam em suas habilidades subutilizadas e, sem perceber, apegam-se a fraquezas que se tornam âncoras invisíveis, impedindo o progresso da equipe e de si mesmos. É um fenômeno comum. O sucesso inicial pode criar uma névoa de autossuficiência que obscurece a necessidade de crescimento contínuo. Aqueles que desejam deixar um legado real precisam romper essa barreira e se perguntar como desejam ser lembrados por aqueles que cruzaram seu caminho. A liderança de sucesso é, portanto, um mosaico de comportamentos, mindsets e estilos que precisam ser constantemente ajustados. Não se trata de uma fórmula estática, mas de um organismo vivo que respira e evolui. É necessário aprender a pensar como um guia, a comunicar-se com a precisão de um mestre e a lidar com as turbulências das mudanças com a calma de quem já enfrentou muitas tempestades. Mas para que essa evolução ocorra, há um elemento fundamental que muitas vezes é negligenciado, escondido sob o manto do ego ou do medo da vulnerabilidade. Imagine o cenário de um indivíduo que caminha com absoluta certeza de que sua rota é perfeita, simplesmente porque ninguém jamais ousou lhe dizer que ele estava prestes a cair em um precipício. Esse é o grande risco da posição de comando, o isolamento. Quando o silêncio se torna a única resposta ao redor de um líder, ele entra em uma zona de perigo profundo. A ausência de retorno externo cria uma ilusão de perfeição, que é, na verdade, uma fragilidade extrema. O crescimento real só acontece quando as janelas são abertas e o ar fresco da realidade é permitido entrar. A questão que paira no ar, desafiadora e necessária, é: como saber se o caminho percorrido é realmente o melhor, se não há espelhos que reflitam a verdade das nossas ações? A ausência de crítica ou de observações externas sobre o desempenho de quem lidera pode ser comparada a uma miragem em um deserto escaldante. De longe, a paisagem parece serena e sem obstáculos, mas a proximidade revela a aridez da estagnação. Quando um líder não recebe feedback, ele começa a habitar uma bolha perigosa. Sem as opiniões e as percepções de quem está ao seu redor, ele cultiva a crença de que seu estilo, seus hábitos e suas decisões são infalíveis. Afinal, se ninguém aponta uma falha, a conclusão lógica, embora falsa, é que a falha não existe. Esse é o terreno onde as maiores lideranças do passado desmoronaram, vítimas de sua própria cegueira deliberada ou da cortesia temerosa de seus subordinados.
Navegar por uma organização ou mesmo por uma unidade familiar sem o retorno alheio é como tentar dirigir um veículo de alta potência em uma estrada sinuosa após remover todos os espelhos retrovisores. O motorista pode sentir a velocidade e o controle do volante, mas ele ignora completamente o que vem atrás, o que está nos flancos e principalmente os pontos cegos que podem causar um desastre a qualquer momento. Para um líder, o ponto cego é a maneira como ele é percebido pelos outros. Ele pode acreditar que está sendo motivador, enquanto sua equipe o vê como opressor. Pode pensar que suas decisões são claras, enquanto o grupo está mergulhado em uma confusão silenciosa. Sem o feedback, não há como compreender a experiência que os colaboradores têm em sua companhia. Líderes que realmente alcançam o sucesso compreendem que a informação é o ativo mais valioso que podem possuir, especialmente quando essa informação diz respeito às suas próprias limitações. Eles buscam ativamente um entendimento claro do que é esperado deles, da equipe e do trabalho como um todo. Esses insights são as peças que faltam no quebra-cabeça do autoconhecimento. Não se trata necessariamente de concordar com cada crítica recebida ou de mudar de personalidade a cada comentário, mas sim de ter a coragem de sair da escuridão da ignorância. É preferível saber que há uma insatisfação latente ou um processo ineficiente do que continuar agindo sobre o pressuposto de que tudo caminha conforme o planejado. O feedback, em sua forma mais pura, é uma ferramenta gratuita e acessível, disponível em qualquer aspecto da vida profissional e pessoal. Ele pode incidir sobre a forma como se comunica, sobre a agilidade na tomada de decisões ou sobre a capacidade de colaborar. No entanto, existe um obstáculo comum: a relutância humana em dizer a verdade nua e crua, especialmente para alguém em posição de autoridade. Em muitas culturas corporativas na América Latina ou na Europa, existe um medo intrínseco de causar desconforto ou de sofrer retaliações ao apontar um ponto de melhoria em um superior. Há também aqueles que se calam por acreditar que não conhecem o líder o suficiente para opinar ou por sentir que suas palavras não terão utilidade. O líder, portanto, enfrenta o desafio de quebrar essa barreira de silêncio. Ele precisa criar um ambiente onde a verdade seja mais valorizada do que a lisonja. Se o feedback não chega de forma espontânea, ele deve ser caçado com determinação. O custo de não saber é infinitamente maior do que o desconforto passageiro de ouvir uma verdade inconveniente. A liderança é uma via de mão dupla, e a manutenção da fluidez dessa comunicação é o que garante que o veículo continue na estrada, desviando-se dos perigos que apenas os outros conseguem enxergar com clareza. A tensão central reside justamente nesse equilíbrio entre a autoridade e a receptividade. Um líder forte o suficiente para comandar deve ser também humilde o suficiente para escutar. A pergunta que se impõe para qualquer um que ocupe um cargo de gestão ou de influência é: você está pronto para baixar a guarda e perguntar genuinamente como o seu impacto está sendo sentido por aqueles que você guia? O primeiro passo para essa transformação exige mais do que apenas vontade. Exige método e uma mudança profunda na maneira como se encara a própria vulnerabilidade. Existe uma metáfora poderosa que ilustra a importância do retorno constante na vida de quem guia outras pessoas. O feedback positivo e construtivo é para um líder o que a água e a luz são para uma planta. Sem esses elementos, o crescimento é atrofiado, as folhas murcham e o florescimento torna-se uma impossibilidade biológica. A energia contida na observação externa é o que permite que o líder se expanda, refine suas arestas e alcance sua plenitude. No entanto, para que essa nutrição ocorra, é preciso que o solo esteja preparado. Muitas vezes, o solo da liderança está endurecido pelo ego ou pela rotina, impedindo que a água do feedback penetre e atinja as raízes do comportamento. Aprofundando-se na mecânica dessa troca, percebe-se que buscar feedback não deve ser um evento isolado ou uma formalidade burocrática ditada pelos departamentos de recursos humanos em grandes empresas do continente americano. Embora questionários anuais e avaliações semestrais anônimas tenham o seu valor como um ponto de partida, eles são insuficientes para a dinâmica veloz do mundo contemporâneo. O verdadeiro líder entende que a percepção é algo que se constrói e se altera no dia a dia. Por isso, a informalidade e a regularidade tornam-se aliadas fundamentais. É no contato frequente, quase rítmico, que as nuances do caráter e da gestão são reveladas.
Ao solicitar opiniões de forma mensal e direta, o líder sinaliza algo poderoso para sua equipe, a disposição de evoluir diante de seus olhos. Esse gesto remove a aura de infalibilidade e cria uma ponte de confiança. No entanto, a forma como se pergunta é tão importante quanto o ato de perguntar. Questionamentos vagos costumam gerar respostas vagas. Quando se busca entender o impacto das próprias ações, é necessário ser específico. Perguntar sobre o que foi feito bem e, crucialmente, o que não foi tão bem no último mês, exige que o interlocutor faça uma análise crítica e honesta. É um convite para que o subordinado deixe de ser apenas um executor e passe a ser um observador participante do desenvolvimento da liderança. Mas há uma técnica que eleva essa conversa a um novo patamar de sofisticação intelectual e emocional. Trata-se de olhar não apenas para o que passou, mas para o que está por vir. Enquanto o feedback analisa o retrovisor, existe um conceito voltado para o para-brisa, o conselho para o futuro. Esse movimento inverte a lógica da crítica. Em vez de se debruçar sobre erros cometidos que não podem mais ser alterados, pede-se recomendações sobre como agir melhor nos próximos passos. Essa abordagem reduz a defensividade tanto de quem fala quanto de quem ouve, transformando a conversa em um planejamento estratégico compartilhado. Nesse processo, o líder descobre que as pessoas ao seu redor possuem uma riqueza de percepções que muitas vezes permaneciam guardadas por falta de um canal adequado. Ele começa a ver padrões em suas tomadas de decisão e a identificar gatilhos emocionais que antes passavam despercebidos. A profundidade desse mergulho no olhar do outro permite uma transformação que vai além do âmbito profissional. Ela atinge a essência da comunicação humana. Aprender a ouvir sem interromper, a processar sem justificar imediatamente e a valorizar a perspectiva alheia é o que separa os chefes burocráticos dos líderes que deixam marcas profundas. Ainda assim, o caminho é repleto de desafios. Nem todos estarão dispostos a falar, e o líder deve respeitar esse silêncio sem ressentimento. A construção de uma cultura de transparência é lenta e exige consistência. A atenção agora se desloca para o momento crucial em que a informação é entregue. Como reagir quando o que se ouve não é um elogio, mas uma revelação desconfortável sobre o próprio comportamento? O ápice dessa jornada de autodescoberta se aproxima quando o líder se vê diante da verdade nua, sem as proteções do cargo, e precisa decidir o que fará com essa nova e, por vezes, dolorosa claridade. O momento em que um líder se senta diante de sua equipe e, com sinceridade, pergunta: "Como posso ser melhor para vocês no próximo mês?", representa um ponto de inflexão dramático em qualquer trajetória. É o ápice da coragem gerencial. Imagine a cena em um escritório moderno, talvez em uma capital vibrante na América Latina ou em um centro financeiro na Inglaterra. O silêncio que se segue à pergunta é carregado de expectativa. Nesse instante, as hierarquias se dissolvem temporariamente para dar lugar à verdade. A revelação mais crítica não vem de um gráfico de lucros ou de um relatório de desempenho, mas do olhar honesto de um subordinado que finalmente se sente seguro para dizer o que ninguém mais disse. A grande virada ocorre quando o líder percebe que o feedback não é um veredito sobre quem ele é, mas uma ferramenta sobre o que ele faz. A intensidade dessa descoberta pode ser avassaladora. Em muitos casos, o que surge é a compreensão de que pequenos gestos, um tom de voz ríspido em uma manhã de estresse, a ausência de um agradecimento por um esforço extra ou a tendência de centralizar decisões criaram barreiras invisíveis que drenavam a produtividade e o entusiasmo do grupo. Essa percepção é o colapso da imagem idealizada que o líder mantinha de si mesmo. No entanto, é nesse colapso que a verdadeira liderança renasce, mais humana e infinitamente mais forte. Essa revelação redefine a trajetória do comando. O líder deixa de ser o capitão que finge conhecer todos os mares e passa a ser o navegador que confia em sua tripulação para identificar os recifes ocultos. A introdução da técnica de olhar para o futuro, o chamado conselho proativo, atua como o catalisador dessa mudança. Ao pedir sugestões para o amanhã, o líder desarma qualquer vestígio de conflito passado. Ele sinaliza que seu compromisso com a melhoria é genuíno e que ele valoriza a inteligência daqueles que lidera. É um momento de clareza absoluta. A liderança não é um destino de perfeição, mas um processo contínuo de ajuste de rota. Essa dinâmica altera profundamente o clima organizacional. Onde antes havia hesitação, passa a existir colaboração. O líder, ao aceitar a luz que os outros lançam sobre ele, torna-se capaz de iluminar o caminho para todos com muito mais eficácia.
É uma transição de entendimento que muda as regras do jogo. A autoridade agora não emana apenas do cargo, mas do respeito conquistado pela humildade. A experiência de ser confrontado com a própria imagem através dos olhos alheios é o batismo de fogo que separa aqueles que apenas ocupam uma função daqueles que realmente guiam pessoas. As consequências desse turning point são imediatas. Decisões que antes eram tomadas no vácuo passam a ser informadas por uma compreensão muito mais rica da realidade. A comunicação torna-se mais fluida, as tensões ocultas se dissipam e a equipe começa a operar em um nível de sincronia que antes parecia inalcançável. O líder descobriu que ao abrir mão da ilusão de ser inquestionável, ele ganhou algo muito mais valioso, a lealdade fundamentada na transparência. O rescaldo dessa revelação traz consigo uma nova serenidade. O peso de carregar todas as respostas sozinho é substituído pela leveza de saber que ele tem aliados prontos para ajudá-lo a enxergar o que ele mesmo não pode. Mas o que acontece após a conversa terminar? Como transformar essas palavras em ações duradouras? A resolução desse processo não está nas promessas feitas no calor do momento, mas na maneira como o líder processa o que ouviu e como ele demonstra, através do tempo, que as sementes do feedback encontraram um solo fértil. Após o impacto das revelações e a poeira baixar, o líder entra em uma fase de processamento interno silencioso e necessário. As palavras ouvidas durante as sessões de feedback ecoam, e a transformação começa a se manifestar não em grandes gestos, mas nas pequenas engrenagens do comportamento cotidiano. O primeiro sinal dessa evolução é a gratidão. O líder compreende que cada crítica, cada sugestão e cada conselho para o futuro foram, na verdade, presentes valiosos oferecidos por sua equipe. Agradecer, seja por meio de um e-mail formal ou de um aperto de mão sincero em um corredor de uma empresa na Europa, torna-se um ato de validação da coragem alheia. A resolução desse processo não exige que o líder siga cegamente todas as recomendações recebidas. Liderar com sucesso também envolve discernimento. Algumas ideias podem ser brilhantes e aplicáveis de imediato, outras podem não se alinhar à visão estratégica de longo prazo. No entanto, o ato de ponderar seriamente sobre cada conselho é o que consolida a mudança interna. O líder aprende a filtrar as informações, separando o que é ruído do que é sinal, mas sempre mantendo o respeito por quem se deu ao trabalho de falar. Essa capacidade de processamento cria uma atmosfera de settle down, onde a equipe percebe que suas vozes têm peso e que sua contribuição para o crescimento do gestor é real. Com o tempo, a transformação externa torna-se visível. O líder que antes dirigia sem espelhos, agora parece ter uma visão panorâmica. Suas intervenções são mais precisas, sua motivação é mais ressonante e sua capacidade de tomar decisões colaborativas aumenta exponencialmente. A dinâmica de poder se equilibra, o temor é substituído por uma admiração fundamentada na humanidade compartilhada. Nas reuniões, o clima de guerra ou de silêncio obsequioso dá lugar a um ambiente de cocriação. Os colaboradores, ao verem que suas percepções foram levadas a sério, sentem-se mais empoderados a buscar sua própria excelência, criando um ciclo virtuoso de crescimento mútuo. A maior transformação, contudo, é a que ocorre na alma de quem lidera. Há uma libertação na aceitação de que não é necessário ser perfeito. A vulnerabilidade, antes vista como uma fraqueza, revela-se como a força motriz da conexão humana. O líder descobre que sua autoridade não diminui quando ele admite que pode melhorar. Pelo contrário, ela se expande. Ele se torna um exemplo vivo do mindset de aprendizado contínuo. Essa mudança de postura é o que permite que ele enfrente desafios e mudanças globais com uma resiliência muito maior, pois ele sabe que não está sozinho na tarefa de interpretar a realidade. Essa fase de aftermath é marcada por uma clareza renovada. As lições aprendidas através do feedback tornam-se parte do arsenal de ferramentas do líder, mas agora ele as utiliza como uma maestria que só a humildade proporciona. Ele entende que a liderança é uma jornada de autoaperfeiçoamento que nunca termina, e que cada interação é uma oportunidade de coletar mais água e luz para sua planta. A transformação é tanto técnica quanto espiritual, elevando a prática da gestão ao status de uma arte refinada de convivência e progresso coletivo. O encerramento desse ciclo de resolução prepara o terreno para a compreensão final. A lição central que emerge das cinzas do ego é que a grandeza de um líder não é medida pela sua capacidade de impor sua vontade, mas pela sua habilidade de se deixar moldar pelas necessidades e percepções daqueles que ele tem a honra de guiar.
A transição para o fechamento dessa reflexão traz consigo uma pergunta que ecoará em cada ação futura. Como continuar sendo um campo fértil para a verdade? Ao contemplar a jornada de um líder que aprendeu a dominar a arte de pedir e aceitar feedback, chegamos a uma compreensão profunda sobre a natureza humana e a busca pela excelência. Liderar, como vimos, não é um estado estático, mas um fluxo constante de ações, reflexões e ajustes. O sucesso duradouro não pertence àqueles que se escondem atrás de títulos ou de uma suposta infalibilidade, mas àqueles que têm a audácia de se olhar no espelho da opinião alheia. No final das contas, o feedback é o grande equalizador. Ele remove as máscaras do cargo e revela o potencial que existe na colaboração honesta. A essência dessa prática reside em compreender que a liderança é uma responsabilidade compartilhada. Ao buscar o retorno de seus seguidores, o líder está, na verdade, convidando-os a serem coautores da história que estão construindo juntos. Seja no ambiente vibrante de uma startup de tecnologia, na estrutura sólida de um banco internacional ou na intimidade de um lar no continente americano, a disposição para ouvir é o que transforma grupos em equipes e chefes em líderes inspiradores. O aprendizado constante torna-se a base de um legado que não se apaga com o tempo, pois ele foi construído sobre a rocha da verdade e do respeito mútuo. Deve-se levar consigo a ideia de que a busca pelo feedback não é um sinal de incerteza, mas uma demonstração de força intelectual. É o reconhecimento de que, por mais brilhante que um indivíduo possa ser, ele nunca terá a visão completa do todo sem o auxílio das perspectivas que o cercam. A prática do feed-forward, de olhar para o futuro com a ajuda dos outros, é o que garante que a inovação e a melhoria contínua não sejam apenas palavras vazias em um quadro de missão, mas uma realidade vivida em cada gesto. O líder que abraça essa filosofia nunca para de florescer, pois ele sempre terá acesso aos nutrientes de que precisa para crescer. As 100 lições de uma liderança de sucesso começam e terminam com a capacidade de autoliderança. E não há autoliderança possível sem a coragem de encarar os próprios pontos cegos. Ao transformar o feedback em uma rotina sagrada de evolução, o indivíduo deixa de ser refém de seus próprios hábitos e passa a ser o arquiteto consciente de seu desenvolvimento. A gratidão por cada palavra de correção torna-se a marca registrada de um caráter nobre, capaz de transformar conflitos potenciais em oportunidades de conexão profunda e aprendizado acelerado. Que essa reflexão sirva como um lembrete de que todos, independentemente da função que ocupem, têm o poder de ser líderes extraordinários em suas próprias esferas. A jornada da liderança é desafiadora, muitas vezes solitária, mas imensamente recompensadora para quem se dispõe a percorrê-la com os ouvidos atentos e o coração aberto. Não é necessário temer a crítica, deve-se temer apenas a estagnação que o silêncio proporciona. O crescimento é o destino final, e o feedback é a bússola que garante que nunca perderemos o rumo. Em última análise, ser um líder de sucesso é uma escolha diária de humildade e clareza. É a decisão de ser uma planta que busca constantemente a luz, independentemente de quão alta ela já tenha crescido. Ao fechar este ciclo de pensamento, resta a inspiração de que o mundo está repleto de oportunidades para aqueles que desejam liderar com excelência. Que o compromisso com a verdade alheia seja a lanterna que ilumina os caminhos da gestão, da família e da vida, deixando um rastro de crescimento, respeito e realizações por onde quer que a jornada de liderança decida caminhar.